Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Então Virá o Fim. Título do volume 1, A Edificação da Igreja. Autor, Pedro Dong. Título da semana 2, A Revelação da Igreja. Quarta-feira. Lê com oração João, capítulo 12, versículo 24, que diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. O mistério de Cristo, a Igreja, parte 1. Ontem vimos que o Senhor Jesus, como o Cristo, veio à Terra para cumprir a vontade de Deus. Ele é o mistério de Deus e é também o Filho do Deus vivo que veio à Terra para trazer a vida de Deus aos homens. Por meio de sua morte e ressurreição, ele se tornou o Espírito que dá vida. Nosso Senhor Jesus Cristo veio com a incumbência de fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é esta: que ele dê a vida de Deus ao mundo. Ele concluiu sua tarefa em seu ministério terreno ao morrer na cruz. Entretanto, não abandonou o homem. Após sua morte, ele ressuscitou, tornando-se o Espírito que dá vida, e hoje continua conosco como o Espírito, dando-nos vida. Louvado seja o Senhor! Isso demonstra que Deus não quer estabelecer uma grande organização religiosa, ao contrário do que muitos homens pensam equivocadamente. Jesus tampouco quer morar em um templo majestoso. Alguns pensam que Jesus falhou em seu ministério terreno, pois até o momento de sua crucificação não havia conseguido organizar uma grande religião. Contudo, os que pensam assim não entendem que ele veio como o grão de trigo caindo na terra para morrer, e ao morrer produziu muito fruto. O desejo do Deus vivo é produzir um organismo vivo, gerado por sua vida. Esse organismo é a Igreja, que vive unida a Deus e faz sua vontade. A Igreja é o mistério de Cristo. Assim como o Pai revelou a Pedro seu grande mistério, Cristo também quer revelar no seu próprio mistério, a Igreja. Isso estava no coração de Deus desde o início do Evangelho de Mateus. Os primeiros 15 capítulos foram como uma preparação para essa grande revelação de Jesus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, Hades, não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Todos aqueles redimidos por Cristo com seu sangue precioso foram regenerados, ou seja, nasceram de novo pelo Espírito. Eles são o material, as pedras para a edificação da igreja. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, capítulo 2, versículo 5. O falar do Senhor indicava que Pedro era uma pedra, Petros no grego, para a edificação sobre a rocha, Petra no grego, que é Cristo. O fundamento desse edifício, da igreja, é a revelação que Deus deu a Pedro. Cristo é a pedra angular, a principal pedra para essa edificação. Em Gênesis, após ter criado o homem, o Senhor disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Capítulo 2, versículo 18. Adão prefigurava Cristo, que haveria de vir também como homem. Essa é a figura da realidade que vemos hoje. Deus preparou uma auxiliadora para seu Filho, Jesus Cristo, assim como fez com Adão. Em seguida, Deus levou toda a sua criação diante de Adão para que ele lhe desse nomes. Versículos 19 e 20. Deus criou o homem com uma capacidade enorme, o que pode ser visto pelo fato de Adão nomear
tudo o que Deus criara. Contudo, a intenção de Deus ao fazer Adão dar nome a todos os animais era, na verdade, que ele percebesse que não havia dentre toda a criação criatura alguma que pudesse ser seu complemento, seu auxiliador. O Senhor então fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Gênesis capítulo 2, versículos 21 e 22. Essa palavra, transformou-a, na verdade, é o verbo construir, edificar. Isso mostra que Eva passou por um processo de edificação a partir da costela de Adão e se tornou a mulher. Foi por essa razão que Adão disse ao ver Eva: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Versículo 23. Essa é uma figura da formação da igreja. Jesus passou por um profundo sono, sua morte na cruz, para gerar a igreja. A igreja foi gerada por meio da morte e ressurreição de Cristo. É por isso que ele diz: eu edificarei a minha igreja. A igreja precisa passar por um processo de edificação para que Cristo encontre descanso nela. E Cristo também conta com a igreja, conta com cada um de nós para concluir sua vontade na terra, para edificar a igreja. Pergunta de hoje: qual é a semelhança entre a formação de Eva e a formação da igreja? Jesus é o nosso amado Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.